Vamos lá, vamos tentar de novo. A conexão do deputado lá não estava muito boa. A gente vai tentar aqui mais uma vez entrar. Conversa hoje com o líder na Câmara do Partido Novo, Paulo Ganimi, deputado federal pelo Rio de Janeiro. O Novo aí que tem 8 deputados, né? Já. Vamos ver se agora vai. Opa! E aí, Renato? Será que agora vai? Eu acho que agora vai. Deixa eu só ver o meu som. Ah, agora tô. Tô te ouvindo, te ouço bem, te vejo. Eu vou no fone tradicional porque esse aqui tá falhando. Bom, Tá vamos lá, bom. Paulo, tudo bom? Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E sei que a agenda aí é Prazer. bem apertada, né? Bastante. Obrigado a você, Renato. Obrigado aí ao ranking dos Deixa eu ir direto políticos. ao ponto, Não só. então, Paulo, que é o Vamos seguinte: lá. o tema da nossa live é esse possível movimento agora aí do governo se aproximando aí com o famoso centrão, né? Até oferecendo cargos. Existe todo um contexto envolto nisso, né? Muitos falam de processo de impeachment, tem a questão da governabilidade também, projetos parados. Eu queria a tua análise, se você sente que isso realmente está acontecendo. A gente vai voltar para aquele presidencialismo de coalizão, que era um sistema que vigorou nesses últimos governos e que aparentemente nesse primeiro 1 ano e meio não vinha acontecendo com o governo Bolsonaro. Quais as consequências disso? Como é que está sendo a sua leitura aí dentro do Congresso? Não sei se você está no Congresso, você está no Rio de Janeiro, né? Tem essa questão virtual também, mas a tua visão sobre essas notícias que têm aparecido. Tá bom. Não, eu tô em casa, eu tô em Brasília, na verdade. Eu tenho ficado em Brasília desde. Tô há quase 2 meses aqui em Brasília, desde o início da pandemia. Eu vou Uhum, ao Congresso, eu vou à Câmara, sempre que tem votação, e com alguma exceção para uma ou outra reunião, mas de maneira geral eu tenho ficado de casa, eu vou só para o plenário e volto. Então aqui agora eu estou em casa, aqui em Brasília, né? Tenho duas certo. casas hoje em dia, uma no Rio e É. outra em Brasília, mas estou aqui. Até porque foi um pedido desde o início da crise que os líderes dos partidos ficassem aqui para poderem ir para a Câmara quando necessário. Né? Então, poucos estão Uhum, ficando, mas eu estou seguindo essa orientação. Então, Renato, respondendo a perfeito. sua pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta importante. Né? O presidente Bolsonaro sempre disse, desde o início do seu mandato, que ele não iria fazer aquele famoso toma lá da cá, né, da troca de cargos por apoio político. Né? A gente criticou até, de alguma forma, inclusive pessoalmente, com o próprio presidente, com os ministros, lá no início de 2019, quando o governo não conseguia fazer a articulação necessária para aprovar a reforma da Previdência. Né? Por mais que a gente tenha aprovado, teve uma aprovação muito boa, tanto no valor da reforma, é claro que teve algumas degradações, mas foi um valor bastante significativo, como também a votação, mas demorou mais do que a gente esperava, esse processo de convencimento dentro do Congresso, e a gente sentia muito esse isolamento do governo. Né? E isso a gente via nas comissões, por exemplo, quando tinha uma reunião da Comissão da Reforma da Previdência, ou da própria CCJ, logo no início, que era só a oposição falando, né, e pouco movimento do governo ali nas comissões. Né? E a própria oposição falava, nunca vi um governo tão pouco articulado. Né? Eu vi isso de deputados do PT, do PSOL, deputados com mais experiência do que eu estava chegando ali naquele Mas aí momento. vamos Eles, traduzir. Quando você diz articulado, é uma boa articulação. Você não está falando de tomar lá da cara. Porque tem que diferenciar isso. exato, exato. Não, mas era aí que eu ia chegar, né? Justamente esse ponto. Então, assim, a aproximação, conversar com os partidos, conversar com os líderes dos partidos, eu acho isso natural e legítimo. Inclusive, acho que se a gente tivesse tido isso, talvez, desde o início do ano passado, o trabalho seria muito mais fácil. A reforma tributária já teria aprovada, a reforma administrativa já teria aprovada. Agora, a questão toda é o como, né?
É o como e o porquê. E com quem. Eu acho que também isso é muito importante. É claro que o governo tem que falar com esquerda, com direita, com centro, com centrão. Não tem problema nenhum. Agora, a grande questão é, você vai oferecer o quê? Você não deveria ter que oferecer nada. Quando você conversa com os partidos, né, você deveria conversar para falar, olha, gente, a gente quer sim aqui aprovar essas pautas, a gente vai pautar esses temas, a gente precisa que o Congresso apoie isso, porque é importante para o Brasil. É claro que os partidos também querem alguma coisa, só que você consegue o quê? Você consegue ter apoio através de visibilidade, através de relatoria, através de uma exposição que os políticos legitimamente querem ter, né, durante a atuação deles no Congresso. Né? Você Isso acha acho que que é isso é natural. suficiente, então, deputado? Não, isso deveria ser o suficiente, né, Renato? O problema todo é quando o político está muito mais interessado, seja em alguma coisa não lícita, ou seja, numa situação até legalmente possível, mas moralmente incorreta, como é a própria indicação de cargos políticos, né? Quando você Uhum. indica alguém para a presidência ou para a diretoria de uma estatal, né, ou de algum cargo, de algum órgão público, federal, estadual, municipal, você pode indicar isso para ter mais poder, para ter mais influência, para conseguir apoio, para conseguir, inclusive, ter a gestão de recursos importantes, mas para que isso seja usado de uma forma honesta, né? Não desonesta. Uhum. Mas que, de qualquer forma, na minha opinião, não é o moral, né? Não é o correto. Por quê? Você não necessariamente, quando você faz isso, mesmo que não tenha nenhum roubo, que não tenha nenhuma fraude, que não tenha nenhum desvio de dinheiro público, você vai usar isso não para o interesse público, não para beneficiar aquilo que deve ser beneficiado porque é o melhor para a sociedade, mas sim porque você está fazendo isso para melhorar a sua base eleitoral, a sua base política. Né? Então, Só sendo o advogado do diabo, esse interesse poderia ser justificado justamente com essa melhora para aprovar outras medidas de interesse público, né? Você vê que é um negócio é difícil, complexo, é complexo, é né? complexo. Mas, Renato, se é de interesse público, você não deveria querer nada em troca, né? Eu acho que isso que Claro, é o ponto. Eu não voto em claro. alguma coisa que é boa para o Brasil porque eu recebi um cargo ou recebi uma emenda. Eu acho que isso é muito importante. Você vota porque é o correto. Você está ali para defender o interesse da sociedade. Uhum, Você foi eleito pelos brasileiros para defender o interesse da sociedade, para defender o interesse da população, de maneira geral. Você não está uhum. eleito ali para defender o seu próprio interesse, e tampouco para se manter no cargo de forma perpétua, como é também, muitas vezes, o interesse desses políticos. Tem muito político, acho que é bom separar isso. Né? Tem o cara que é corrupto mesmo, que quer esses cargos, que quer essas facilidades para poder roubar, para Uhum. poder colocar o laranja para fazer a obra, para poder desviar dinheiro, para poder fazer isso tudo. Superfaturar. Uhum. Superfaturar. Esse é o corruptão lá mesmo, que a gente conhece, e tem muito desses. Tem um outro cara que quer o cargo para fazer aquele jogo de troca de interesses. Ele não vai nem roubar, não vai colocar nada disso. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai botar alguém que dê apoio para ele numa futura eleição. Ele vai botar alguém que também, para mim, é um tipo de corrupção, mas não é tão direta, que vai aparelhar aquela máquina ali com pessoas que depois vão ser cabo eleitoral para ele. Né? Então você vai fazendo isso para você ganhar poder político. Que para Uhum. mim é um desvio, porque por mais que você não bote dinheiro no bolso, você está usando aquele cargo para Para contratar interesse gente próprio. para interesse próprio. Né? Então isso também Uhum. está errado. Tá errado. Mas dentro dos erros que a gente tem, ele seria menos grave do que Menos o cara que pior. bota dinheiro. Menos pior. E tem o outro que quer até atuar de forma legítima, né? E que conhece alguém realmente. E a gente tem hoje até no governo. Né? A gente tinha ali, independente, não vou nem entrar no mérito se o cara acertou ou errou na gestão do coronavírus, mas o Mandetta era médico, era um cara técnico, era um cara que sabia sobre o tema. E Sim. ele foi deputado, ele era do DEM. A própria ministra Tereza Cristina, né, que conhece do setor do agro, era presidente da frente parlamentar. Você pode até discutir Uhum. se ela está defendendo o interesse do Brasil ou o interesse do setor do agro, Uhum. mas eu acho ela boa, mas ela era alguém que conhecia do tema. Né? Então dá para você fazer, em alguns casos,
colocar a Dá para pessoa... unir o útil ao agradável. Ali Dá para unir o útil ao agradável. Entendi. Exatamente. Agora, Entendi. quando você vê uma aproximação que nunca existiu, no momento de crise política, no momento em que o presidente está ali sofrendo pressão, seja pelo impeachment ou seja por outra coisa qualquer, e que ele coloca ali, se aproxima, inclusive, né, independente da figura, mas foram partidos e figuras envolvidas de alguma forma em casos de corrupção. E principalmente, mais ainda, né, as estatais ou as empresas, os órgãos que eles estão dando para essa contrapartida são também órgãos que foram envolvidos nos últimos anos em casos de corrupção. Né? Agora, isso, Renato, que eu acho que isso deixa muito claro, né, independente de quem é o presidente da República, que a gente já teve isso no PSDB, no PT, no MDB, agora no sem partido. A estrutura pública, quando ela é muito pesada, quando ela é muito gorda, né, fechada, ela permite cada vez mais que isso seja feito. Quanto ela cria um incentivo, né? Ela cria esse incentivo. Né? Quanto mais a estrutura pública ela é enxuta, menos margem você tem para isso, menos interesse você tem nesse toma lá da cá. Né? É mais difícil você fazer isso. E aí as pessoas que vão estar ali por questões legítimas. Né? Então, é claro que a gente pode criticar os políticos que estão ali. É claro que você poderia dizer que se tivesse outra pessoa no lugar, você iria ter uma outra situação, você teria outra relação entre o presidente e o legislativo, mas você vê que ali você tem um incentivo que é da estrutura, que é do nosso modelo de Estado, para que isso aconteça. Porque isso é repetitivo. Né? Isso aconteceu no PT e acontece agora. E na tua leitura, então, isso já está acontecendo, a gente está passando por esse processo, neste momento? Olha, quando o presidente se aproximou dos partidos do famoso Centrão, eu até falei, olha, se isso for de forma legítima para uma aproximação política natural que ele tem que ter com todos os partidos, não dá para criticar. Como eu falei, faltou isso lá no ano passado. Só que a gente já está vendo indicações, tá? A gente está acompanhando as indicações políticas dos cargos, né, o Diário Oficial e tudo mais, e a gente está vendo isso acontecer. Né? Dá para acusar, dá para apontar o dedo e falar isso com certeza é indicação política? Não dá. Só que se você olhar o histórico da pessoa, analisar como isso foi feito no passado, quem são as pessoas, quais são os cargos que estão ocupando, qual é o conhecimento técnico da pessoa, dá para fazer uma inferência que isso aí tem muito a ver com essa aproximação política, sim, tá? Vamos acompanhar. Agora, deputado, falando então dessas pressões todas que estão acontecendo, esses movimentos, você como líder do partido, né, nesse ano do Partido Novo na Câmara, o partido tem já uma posição em relação ao possível impeachment? Tem alguma posição oficial sobre tudo o que está acontecendo, essa questão do Sérgio Moro? O que você pode dizer para a gente em relação à posição do Partido Novo sobre essas notícias todas? Não, temos sim, Renato. Acho que é um ponto importante. O Novo ele é favorável a que todas as apurações sejam feitas, investigações, né, que o STF vá até o fim na sua investigação, da sua análise, do inquérito que está instalado no STF. Eu assinei a CPMI do Cidadania, que foi apresentada no Congresso Nacional. Fomos favoráveis, sim, a que comissões sejam instaladas. Se necessário, convidar. Tem que ser convite, não pode ser mais convocação, porque o Moro não é mais ministro, né? Então, convidá-lo para prestar esclarecimento. Tudo que for para dar transparência às acusações que ele fez e a todos os outras denúncias ou outros casos que possam acontecer, nós somos favoráveis. Tá? Então, acho que a gente tem esse posicionamento. Agora, impeachment, a gente não viu ainda, né, até porque não foi tudo apurado, nada que justifique o impeachment. E é uma coisa que deve ser muito esclarecida muito bem. Tem dois tipos de crimes, né? Os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. O que gera impeachment é crime de responsabilidade. Boa parte dos crimes que talvez ele tenha cometido, que porventura ele tenha cometido, que foram levantados pelo então ministro
Sérgio Moro são muito mais ligados a crimes de responsabilidade, que o efeito prático é muito parecido. Por quê? No final das contas, o presidente sai. Mas o nome disso não é impeachment. Não, Né? então, pera um pouquinho. Acho que você falou errado, então. O que o Moro descreveu poderiam ser crimes comuns. Isso. Não de responsabilidade, certo? O de responsabilidade, só para esclarecer, então, o de responsabilidade estaria ligado à atividade específica do presidente, é isso? E o crime comum é um crime que qualquer pessoa pode cometer e ele, estando no cargo, também teria cometido, de acordo com os relatos do ex-ministro. É isso aí? É isso aí, é isso aí. E aí tem um outro ponto também, Renato, que eu acho que é importante. Algumas coisas que o próprio ministro Moro falou não eram ainda crimes. Né? Ele estava dizendo poderiam ser crimes futuros, né? Futuros, então talvez não tenha nada que justifique nem crime comum, nem crime de responsabilidade, porque o Moro saiu antes disso acontecer, se de fato era a intenção do presidente fazer isso. Então, eu acho que você pode ser crítico, meu posicionamento, sou crítico às atitudes do presidente, sou crítico, por exemplo, essa atitude recente dele, né, do jet ski, não pelo jet ski em si, mas pela forma, pelo dia, pelo momento, pela fato dele ter parado ali, comido churrasquinho, dado uma declaração infeliz. Agora, eu vou pedir o impeachment de um presidente por conta disso? Não. Eu vou ser oposição ao governo por conta disso? Não. Eu acho que eu vou criticar, vou debater, vou trazer os temas para debate. A gente precisa que o presidente tenha noção do peso do cargo dele. Né? Eu acho que a gente tem muito a liturgia do cargo, né, que eu sempre sou contra, eu fui contra, né, Vossa Excelência, senhor, né, o deputado, o presidente, ou qualquer um que exerça um cargo público, tenha alguma preferência, algum privilégio em cima da sociedade, acho que não tem que ter nada disso. Agora, você tem que entender que você está ali liderando uma nação. Eu sou deputado federal, eu represento uma parte grande da população do Brasil. Eu tenho que ter a minha responsabilidade. Eu sou um líder, de alguma forma. O presidente da República mais ainda. Então, independente do cargo público, independente se é impeachment ou não, eu acho que ele tem que respeitar o que o cargo dele exige. Né? E eu acho que algumas atitudes que ele toma não são dignas do cargo do presidente da República. Isso vale para o governador, isso vale para um prefeito. Né? Eu já critiquei atitudes do prefeito do Rio, do Crivella, que para mim também não eram dignas de um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro. Agora, pedir impeachment por conta disso não faz sentido. Mas se ele cometeu algum crime de responsabilidade, que ele sofra impeachment, e se isso for provado, eu vou votar a favor. Mas até o momento, com o que temos até o momento, não é o caso de ter essa posição por enquanto. Certo. Exatamente. O mesmo vale para o crime comum, caso a STF traga para a Câmara, né, pedido de autorização para iniciar o processo, né, a gente também vai analisar, e se for justificado que teve algum crime comum, vamos dar autorização, se não, não vamos. Então, acho que não é politizar tanto assim. É claro que é um ambiente político, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, são ambientes políticos, mas a gente sempre o Novo entrou para a política com o objetivo de trazer mais técnica para a política, de trazer uma discussão mais profunda, e não rasa sobre discussões políticas de qualquer forma. Então, eu não vou votar a favor de alguma coisa simplesmente porque eu acho que o presidente é bobo, é feio, é bonito ou é legal. Vamos analisar a proposta em si, né? Entendi. Exatamente. Agora, falando em votações, deputado, eu queria aproveitar aqui a nossa conversa para também esclarecer a respeito de uma votação recente em que houve até algo raro, que foi uma cisão ali entre os votos do Partido Novo, da bancada do partido, né? Então, eu não sei se houve já outras vezes, mas nós tivemos 6 votos favoráveis àquela proposta que era o anterior plano Mansueto, né, que foi muito modificado dentro da Câmara, que é o plano de auxílio aos estados, e 2 votos contra, né? Foi até uma votação que gerou muita polêmica aqui dentro do ranking mesmo, a gente chegou a se posicionar, depois achou melhor se abster dessa análise, porque de um lado era um plano necessário, né, por toda essa questão da crise que a gente vem enfrentando, mas por outro, foi feito ali de uma forma sem contrapartida e que poderia abrir aí um rombo fiscal muito grande. Depois isso foi até, houve a tentativa de correção no Senado, agora o presidente disse para vetar, enfim. A minha pergunta é a seguinte:
Como é que foi isso dentro do partido, essa divisão aí de opiniões? O senhor mantém a sua opinião, no caso, na época, né, que foi o voto a favor, né, daquele plano, que acabou até depois sendo modificado, como eu disse. Qual a tua análise desse episódio aí e se realmente aquilo era a melhor maneira de se posicionar, no teu caso específico, de outros mais cinco, e os outros dois do partido que votaram contra aquele plano naquele momento? Então, Renato, os 8 deputados de novo estavam alinhados quanto à necessidade do plano, como também quanto às críticas ao plano. Ninguém discordava que o plano era necessário para ajudar os estados e municípios. Lembrando, uma coisa que é importante, tá, Renato? Tem que lembrar o seguinte, aquilo não era o plano Mansueto. O plano Mansueto está engavetado, está parado ali. O único problema, que talvez esse seja um erro de comunicação até do próprio presidente da Câmara, do Pedro Paulo, é ter usado a discussão do plano Mansueto para trazer aquele plano de auxílio aos estados e municípios. Porque o plano Mansueto é um auxílio muito mais pesado, robusto, com o objetivo de sanar as dívidas dos estados. E com contrapartidas, né? E com contrapartidas, exatamente. O que a gente votou, tanto na primeira vez que passou pela Câmara, quanto quando voltou do Senado, né, voltou entre aspas, foi um plano de auxílio emergencial para o momento atual, por conta da pandemia. E até em termos de valores, o plano Mansueto, caso os valores fossem liberados depois para os estados, é um valor muito maior, é uma coisa muito mais impactante do que o que seria o plano original que saiu da Câmara, que seria algo em torno de 80 bilhões, como também os 60 bilhões que ficaram no final, quando foi aprovado no Senado. Então, assim, não é plano Mansueto, era um plano de auxílio emergencial, como a gente tem feito para as empresas, para a população com auxílio emergencial. Tudo isso que a gente fez ao longo desses últimos 2 meses aí na Câmara e no Senado, para auxiliar o combate à crise do coronavírus, foram coisas muito pontuais. E uma coisa que é muito importante, tudo isso tem prazo definido, tá? Isso é muito importante. Nada do que a gente autorizou até agora tem impacto fiscal, sim, mas é impacto fiscal em 2020. Alguns 3 meses, alguns 4 meses, alguns 6 meses, alguns até dezembro, mas nada que ultrapasse 2020. É claro que o impacto fiscal indireto ultrapassa 2020, porque isso vai gerar endividamento que a gente vai pagar depois de 2020. Né? Mas o ponto todo é que esse plano era um plano de ajuda aos estados, que, pensa só, os estados estão sem arrecadação de ICMS, de ISS, né, no caso dos municípios, o IPVA, né, vários outros tributos que perderam ao longo desse período, e o Estado, ainda mais estados como o próprio Rio, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são estados que já estavam quebrados antes, e agora mais ainda com essa situação. Então não tinha como a gente falar, não, mas isso é responsabilidade dos estados. Até porque muita crítica que alguns fizeram, mas foram os governadores irresponsáveis. Boa parte desses governadores, eles herdaram essas dívidas. Né? Então eles estão assumindo aí um período difícil dos estados, e com a perda de arrecadação provocada pela pandemia, e aí também não vou entrar no debate se o isolamento tinha que ser menor, tinha que ser maior, horizontal, vertical, mas é a realidade. Quem vai pagar por isso é a população. Quem não vai ter saúde, segurança, é a população. Então o voto ali favorável a esse plano de auxílio emergencial, ele era unânime na bancada, de que a gente precisava desse auxílio. Não tinha muito embate sobre isso. Certo. A grande questão era qual? Poxa, o texto, o projeto era ruim. E todo mundo concordava que o projeto era ruim também. Todo mundo, eu concordava, né? Quem votou a favor concordava, quem votou contra concordava. O grande problema é que era um texto que foi capaz de ser construído ali na Câmara. Era um texto possível. Era um texto possível. O novo tem 8 deputados, infelizmente. Eu gostaria que a gente tivesse 50, talvez. E aí talvez a gente conseguisse influenciar para que esse texto fosse muito melhor do que ele saiu daqui, da Câmara. Agora, com 8 deputados, a gente conseguiu, inclusive, melhorar muito. O texto estava muito pior. A gente ia votar na quarta, votou na segunda seguinte, e a gente ia votar na quarta um texto muito pior, que foi melhorado. E a gente tinha noção de que o Senado ainda ia melhorar o texto. Né? Isso era claro, era uma hipótese, não era uma certeza, mas a gente tinha essa expectativa. Então, quando a gente votou, aqueles que votaram favoráveis falaram, olha, o projeto é necessário, o texto não é tão bom, mas ele também não é tão ruim quanto alguns cantaram. Tá? Esse negócio de que era um cheque em branco é mentira. Por
motivos. Um, você estava evitando que os estados dessem mais incentivo fiscal, a gente colocou isso no texto, estava no texto, e ao mesmo tempo era contrapartida de ISS e ICMS. Não era um valor qualquer. Então, se você pegava o histórico de perda de ICMS e ISS, por pior que fosse a queda de arrecadação, jamais iria ser um valor absurdo. Tinha ali um valor esperado. Então, a expectativa era algo perto de 80 bi. E o texto no final, se você for ver, não ficou muito diferente disso. Qual foi a grande vantagem do texto final, que aí sim foi piorado na Câmara, foi a questão da contrapartida, que é o que pesa no bolso do cidadão, né, do pagador de impostos. Porque como a gente dá esse dinheiro agora, essa ajuda agora para os estados e os municípios, mas a gente estava pedindo para que não tivesse aumento dos servidores públicos nos próximos, vamos botar, 18 meses, você, no final das contas, o peso no bolso do cidadão seria positivo, né? Então a gente conseguiria com isso compensar essa ajuda de agora. Infelizmente, a Câmara deteriorou muito essa ajuda, né? Colocando professor, colocando várias categorias que não estavam dentro, mas isso era algo que a gente era muito favorável. Tanto que a gente chegou no final, para concluir essa parte, né? O texto aprovado na Câmara no final, os 8 do Novo votaram juntos. Tá? Então, para você ver que a gente não tinha discordância sobre o mérito, era discordância sobre o detalhe. E, inclusive, essa deterioração, boa parte dela é incentivada pelo próprio governo, né? Com o líder, o Major Vitor Hugo, que fez um discurso lá favorável a essas exceções, enfim. Deputado, o nosso tempo está chegando ao fim, eu sei que a tua agenda aí está apertada, abriu esse espaço aí para a gente. Queria, então, uma mensagem final sobre o que a gente tem daqui para frente, né? A gente pode esperar alguma coisa importante ainda em 2020, já era esse ano, as tão famosas reformas, né, que ainda faltam, reforma administrativa, reforma tributária. Qual que é o clima aí dentro da Câmara para a gente poder ter alguma expectativa, além de simplesmente essas questões aí relacionadas ao vírus? Não sei também se vai ter eleição, queria se você pudesse falar sobre isso. Então, perspectiva de 2020 e eleições municipais, qual que é o cenário que você está vendo aí daqui para frente? Eu acho que a eleição vai ter, tem que ter, na minha opinião. Tem que dar um jeito, a gente aumenta a janela de votação. Tem que lembrar que esse ano é eleição municipal, então são só 2 votos. Então o tempo que a pessoa fica na urna é muito menor. Dá para fazer uma fila organizada e tudo mais. Não faz sentido não ter eleição esse ano. Se vai adiar por 1 mês, 2 meses, eu acho que isso é plausível. Agora, seria afrontar muito a democracia a gente não ter eleição esse ano. Imagina só, um presidente qualquer, não estou falando nem do Bolsonaro, estou falando em qualquer momento, se a gente permite não ter eleição esse ano, estender mandato, pode ser que no futuro alguém fale o seguinte, a gente já estendeu uma vez por conta do coronavírus, por que a gente não vai estender por conta de algum outro motivo qualquer? Então, eu acho que tem que ter eleição, não pode ter extensão de mandato. Se atrasar 15 dias, né, na posse, ok, mas o ideal seja posse na data que estava prevista, eleição na data prevista, se não der, atrasa um pouquinho, faz um esquema de guerra para as eleições, né, com toda a organização, aumenta a janela, faz em 2 dias que seja, não sei, mas a gente tem que ter eleição esse ano. Com relação à aprovação de pautas ainda esse ano, eu acho que dá sim. Tem uma pauta que ela é polêmica no detalhe, mas ela não é polêmica na necessidade dela, e é talvez a maior pauta dessa legislatura, né, mais até do que a reforma da Previdência, que é a reforma tributária. E eu acho que dá para fazer isso, tanto agora nesse semestre, mesmo nesse modelo de coronavírus, votação virtual, mas se não der, se achar que vai ser muito polêmico, vamos fazer no segundo semestre. Isso é muito importante. A reforma administrativa eu já acho mais difícil nesse semestre, porque ela é bem mais polêmica, envolve visões ideológicas, mas se não der para fazer nesse semestre, vamos fazer no segundo semestre. É muito importante. E uma coisa que as pessoas perguntam, mas o liberalismo está em xeque com o coronavírus, nesse momento não está, pelo contrário. A gente precisa cada vez mais da liberdade econômica, a gente precisa estar preparado para quando a crise passar, mais investimentos chegar, mais empresas poderem trabalhar, as pessoas poderem trabalhar, a gente gerar mais riqueza, gerar mais valor para a sociedade.
E se a gente não fizer essas reformas, vai ser mais difícil. Então, eu acho que dá sim, tem espaço para isso, e é cada vez mais necessário para que a gente consiga enfrentar essa crise e para que a gente consiga, inclusive, liberar recursos, porque a gente vai ficar com uma dívida por conta de todo esse auxílio que a gente está dando, necessário agora nesse momento, mas que vai gerar um passivo para o futuro. Se a gente não fizer uma reforma do Estado, a gente não vai conseguir pagar essa dívida. Privatizações, então, por exemplo, não tem momento mais propício, né? Talvez o mercado não esteja bom para isso, né? O preço das... O Salim falou outro dia, né? Então é complicado, mas enfim, você enxugar isso também seria bom para entrar um dinheiro num momento como esse, né? Exatamente. Não vai privatizar hoje, mas deixa tudo pronto, já engatilhado para quando chegar lá no momento que a economia voltar a aquecer, você bota para vender Eletrobras, Correios, para todas as empresas públicas que tem aí para vender. Então acho que a gente tem que fazer isso, está num momento muito importante, né? Essa agenda também que o Banco Central está liderando, acho que muito bem, da redução dos juros no Brasil, né? Cada vez mais chegar isso na ponta, com as fintechs, com as cooperativas de crédito, né? Com a flexibilização do nosso mercado financeiro, acho que é muito importante também. Talvez seja também uma das grandes reformas do Brasil. Eu sou otimista, tá? Eu vim para o Brasil, me candidatei porque eu acredito no Brasil. E eu acho que a gente está passando por mais uma crise, não é a primeira, nem vai ser a última, mas eu acho que se você olhar a curva de longo prazo, acho que a gente está no caminho certo. A gente aprovou muita coisa importante ano passado, dá para aprovar ainda esse ano. A gente vai sofrer muito ainda esse ano, talvez no início do ano que vem, mas eu acho que quando a gente sair dessa, a gente vai sair mais forte por conta disso tudo que a gente está fazendo, né? Apesar dos percalços e apesar de algumas confusões políticas que a gente vem enfrentando. Então, eu sou otimista. E, Renato, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Acho muito bacana isso, independente da visão política, tem uma técnica lá, né? Tem rigor, tem métrica, e com certeza isso faz com que as pessoas tenham mais atenção e cobrem mais os seus políticos, né? Maravilha. Eu que agradeço aqui, deputado, teu tempo, tua atenção. Quem quiser conhecer mais aí do ranking, entra no políticos.org.br, lá vai ter todo o ranking, as informações sobre o deputado, vai ver lá como é que está o Paulo Ganimi, como é que ele está gastando, votando, se ele falta ou não. Acho que está bem colocado aqui, não vou falar muito não, para parecer que eu estou puxando o saco. Enfim, a última vez que eu olhei, eu estava em segundo lugar, então. Segundo lugar. Então. Muito bem. Então, deputado, obrigado mais uma vez. Vamos sempre manter esse contato aí. Boa sorte para todos nós e até a próxima, então. Um abração. Tchau, tchau, Renato. Abraço, gente. Tchau. Falou.